Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tudo bem? Aqui está no ar o CDcast, o podcast da lição bíblica. Eu sou o professor pastor Júnior Ribeiro e estamos estudando a revista Profetas Maiores, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula da lição de número 13. Lição essa que tem por título O Fim dos Tempos, tratando ali sobre a vida e as profecias de Daniel. Gostaria de pedir você também que nos acompanha neste momento, que divulgue o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro das nossas atividades. Agradeço a Deus, louvo ao Senhor, obrigado àqueles que me oportunizaram por estar aqui com vocês nessa live, nesse estudo. Vamos lá, estudar a palavra do Senhor. Lição de número 13, revista Profetas Maiores, o fim dos tempos. Vamos na introdução, para a gente começar a aprender um pouquinho sobre isso. Lição de número 13. Vamos lá, a introdução. Jeová é o grande cronometrista, tem sob o seu controle todos os tempos e épocas relacionadas com o seu trabalho. A gente tem um comparativo lá em Atos 1:7. Todos os acontecimentos que ele designou para esse tempo e épocas ocorrerão com toda certeza e não falharão. Nesta última lição, abordaremos um conjunto de profecias que o Senhor revelou ao seu servo, o profeta Daniel. Por sua mensagem escatológica, o presente livro é conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento. Vamos à introdução que está também lá no livro. No segundo capítulo do livro de Daniel, Deus revela o futuro dos impérios e das nações gentílicas por meio do sonho de Nabucodonosor. O nono capítulo é de grande importância para o estudo escatológico, que trata da revelação do futuro da nação de Israel. E na terceira e última fase, das 70 semanas, semanas essas que vamos estudar com mais detalhes daqui para frente, Deus revela a Daniel o que ocorrerá com a nação de Israel no período da grande tribulação. Mas, para a gente começar a entender meio a isso, eu quero trazer aqui o pensamento dos homens que a gente conhece como os pais da igreja. O que esses homens pensaram e nos trouxeram a respeito dessas 70 semanas que está atribuída ao livro de Daniel e que a gente vai começar a estudar com muito cuidado e com muito carinho e no seu passo a passo. Quem são esses pais da igreja? Esses pais da igreja são homens teólogos e mestres da palavra. Logo ali no segundo, terceiro século, eles começam a surgir e são homens que vão dar base ali para a questão doutrinária da igreja. Um dos mais conhecidos que nós temos é Orígenes. Ele vai viver ali de 185 a 254 depois de Cristo. E o que Orígenes pensou e o que ele interpretou sobre a questão das 70 semanas? Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, interpretou as 70 semanas de Daniel como representando períodos históricos que se estendem até a vinda de Cristo. Ele via as semanas como símbolos de eras e períodos de tempo. Vamos compreender um pouco mais na frente. Hipólito de Roma, também um outro conhecido como pai da igreja, ou os homens ali da patrística, Hipólito associou as 70 semanas ao período desde a reconstrução de Jerusalém, ali com Neemias, até a segunda vinda de Cristo. Ele interpretou a última semana como um período futuro de tribulação. Jerônimo, muito conhecido, que vai viver ali entre 347 a 420 ali depois de Cristo, e Jerônimo, que traduz a Bíblia para o latim, chamada a Vulgata, interpretou as 70 semanas como referentes ao tempo desde o retorno do exílio até o nascimento de Cristo. E Agostinho de Hipona, que dispensa apresentações, ele vê as 70 semanas como uma representação
simbólica da era da igreja, começando na primeira vinda de Cristo e continuando até a sua segunda vinda. Ele não interpretou as semanas de maneira estritamente literal. Então, se a gente parar para analisar, já desde lá atrás, existem pensadores, mestres e teólogos com as suas interpretações sobre as 70 semanas de Daniel. E tirando o pensamento desses patrísticos, desses pais da igreja, nós temos também algumas escolas teológicas que vão interpretar a questão das 70 semanas de forma diferente. Então, ainda na introdução, vamos ver rapidamente o que algumas dessas escolas falam para nós. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que essa profecia é complexa e tem sido objeto de várias interpretações aos longos dos séculos. E aqui estão algumas delas. A interpretação histórica das 70 semanas. O que a interpretação histórica diz? Alguns estudiosos veem as 70 semanas como período de 7 anos cada, totalizando 490 anos. Eles relacionam o início das 70 semanas com um decreto para reconstruir Jerusalém, lá com Neemias, e contam esse período até a vinda do Messias. Muitos veem o cumprimento dessa profecia em Jesus Cristo. Temos também a interpretação messiânica. Muitos cristãos veem o cumprimento das 70 semanas em Jesus Cristo, especialmente no que diz respeito à sua morte e à obra da redenção. A ideia é que, após as 69 semanas, que nós veremos também lá na frente com mais detalhe, o Messias seria cortado, o que é entendido como uma referência à crucificação de Jesus. Temos também a escola de interpretação futurista, que vê as últimas 7 semanas como ainda não cumpridas, apontando para eventos futuros associados ao fim do tempo. Quer dizer que nós ainda vamos viver essas questões das 70 semanas. E existe a interpretação dispensacionalista. Algumas tradições cristãs, especialmente aquelas que seguem o dispensacionalismo, interpretam as 70 semanas como períodos específicos na história, incluindo uma lacuna entre 69 e 70 semanas. Mas com calma, a gente vai entender tudo isso. Vamos então, a partir de agora, entender as 70 semanas. E aonde está isso? Está lá em Daniel. O 9º capítulo do livro de Daniel é de grande importância para o estudo escatológico. Ele trata da revelação do futuro da nação de Israel. Há uma diferença, uma distinção entre os 70 anos que Judá passaria no cativeiro babilônico e a mensagem das 70 semanas do livro de Daniel. São situações diferentes, opostas. Não é o mesmo foco, não é o mesmo objeto. As 70 semanas, no entanto, são as revelações do plano exclusivo de Deus, que está lá em Daniel 9, do 21 ao 22, as quais incluem um período único dividido em 3 fases. Vamos entender com mais calma isso aí. Como é que a gente pode diferenciar isso? Muito simples. Os 70 anos de cativeiro babilônico e as 70 semanas de Daniel, como nós já falamos anteriormente, não são os mesmos eventos. Tem pessoas que confundem, que misturam a situação, mas não é o mesmo evento. Os 70 anos de cativeiro babilônico são mencionados em Jeremias. E em Jeremias 29:10, o profeta prediz que Judá seria levado cativo para a Babilônia e permanecia por lá durante 70 anos como castigo pela desobediência e idolatria. O período dos 70 anos de cativeiro é contado desde a primeira deportação, que ocorre em 605 a.C., até a volta dos exilados a Judá, após o decreto de Ciro, em 538 a.C. E o que são as 70 semanas de Daniel? É o que está registrado em Daniel, capítulo 9. A profecia das 70 semanas está encontrada lá. Ela não se refere a um período de cativeiro, mas um período de 70 semanas
de anos. Para cada semana equivale a 7 anos. Então, cada semana dessas 70 semanas equivale a 7 anos. Se a gente pegar 7 vezes 70, nós totalizamos 490 anos. É um período que compreende essas 70 semanas, que envolve a restauração espiritual de Jerusalém e o advento do Messias. Assim sendo, estas 70 semanas são 70 grupos de 7 anos, ou seja, como nós falamos, 490 anos. A grande profecia das 70 semanas visava não somente ao povo, mas também a restauração da cidade, que se encontrava em grande ruína. Podemos constatar lá em Neemias 1:3. 6 acontecimentos marcantes deviam acontecer no decorrer das 70 semanas escatológicas. E 6 acontecimentos são esses que deviam ocorrer e já começaram a ocorrer: extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Isso já começa com a vinda de Cristo e o seu sacrifício vicário. Então vamos lá entender as duas primeiras fases dessa questão dessas 70 semanas ou 490 anos. Elas são divididas em 3 fases. A primeira fase começa na ordenança de Artaxerxes para restaurar a cidade santa. Aonde a gente encontra isso? Lá em Neemias 2. Foi um tempo marcado por angústias, perseguições, mentiras, provocações e ameaças. Podemos constatar lá em Daniel 9:25 e Neemias 4:6, aonde nós vamos ter períodos de perseguições, angústias, mentiras, ameaças, o povo escolhido de Deus sendo ameaçado e perseguido. E essa primeira fase, ela equivale a 7 semanas. Temos a segunda fase, que é o que vale a 62 semanas. Fase marcada pelo advento do príncipe, o Messias, e sua morte. 2 príncipes são citados nos versículos. Que versículos são esses? Lá em Daniel 9, onde a gente está trabalhando a questão das 70 semanas, nós vamos ver 2 príncipes, 2 personagens. Só que esses príncipes não são a mesma pessoa. Se você abrir agora a sua palavra, a sua Bíblia, lá em Daniel 9, capítulo 9, do versículo 25, versículo 26, vocês verão 2 príncipes. Vamos ver a diferença deles, então. 2 príncipes são citados nos versículos 25 e 26 do capítulo 9 do livro de Daniel. O primeiro está seu nome escrito com P maiúsculo, enquanto o segundo com P minúsculo. No versículo 25, o príncipe escrito com P maiúsculo é chamado também de um Messias, o Cristo, aquele que vem. No versículo 26, o príncipe escrito com P minúsculo e é chamado simplesmente ele, e um ele ainda com um E minúsculo, que fará um concerto com muitos por uma semana. Aí surge grande dificuldade entre os comentadores. Se esse ele, que é um minúsculo, aí se refere a Cristo ou ao anticristo. Gramaticalmente falando, poderia referir-se a qualquer um, porém a presunção favorece o último, por este estar mais perto do pronome. O primeiro príncipe, esse com P maiúsculo, é Cristo. Ele aparecerá dentro das 69 semanas. O segundo, porém, esse que é representado por ele, minúsculo, só na última semana. Observe bem a frase agora. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O texto que está lá
em Daniel, capítulo 9, versículo 26, está falando isso. E eu repito, o que o texto diz é de suma importância a gente entender. E o povo do príncipe, o povo que pertence a esse príncipe com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O texto em foco não diz que um príncipe vai destruir a cidade, e sim o povo na qual esse príncipe pertence. Essa profecia já foi cumprida. Ela se refere ao povo romano que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito. Portanto, esse príncipe com P minúsculo, o anticristo, ainda virá, não para destruir a cidade e o santuário, mas para o profanar. E nós podemos conferir isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E ainda temos a terceira fase. Essa terceira fase, ela terá apenas uma semana. Aqui para o grande relógio profético da nação israelita. E é a 70ª semana escatológica, que voltará a reassumir sua ordem cronológica no início da grande tribulação. Então, quando iniciar a grande tribulação, esse relógio volta a correr. Essa parada agora volta a ser contínua, ela continua. Terminando, porém, com o retorno de Cristo para terminar a grande guerra do Armagedon. Está lá em Apocalipse 16, 16 e 19, 11 ao 29. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa última semana refere-se ao período de grande tribulação, que abrangerá um tempo de 7 anos, dividido em duas partes iguais de anos. A primeira metade será marcada pela falsa paz. E a segunda metade, o rompimento entre Israel e o anticristo. Vamos então entender um pouquinho mais dessas profecias sobre o anticristo em Daniel. O que o livro de Daniel, o que a nossa revista ensina sobre esse anticristo? Nas escrituras sagradas, temos o título de anticristo aparecendo em algumas referências, como em 2 João 1,7, João 4,3, 1 João 2,18, e assim vai. O livro de Daniel destaca personalidade, origem e fim de carreira dessa figura que se levantará no período da grande tribulação. Então, quem é o anticristo em Daniel? Já estamos aqui na nossa revista, no tópico 2. Quem é esse anticristo? Por meio dos seus nomes revelados no livro do profeta Daniel, pode-se conhecer um pouco deste personagem que aparecerá no fim dos tempos. Vamos ver algumas interpretações sobre esses nomes, essas características, para entender um pouco mais quem é esse anticristo. Uma perspectiva sugere que o anticristo surgirá inicialmente como um líder mundial carismático e aparentemente pacífico, conquistando a aceitação global através de suas habilidades diplomáticas e capacidade de resolver conflitos. Posteriormente, ele revelaria sua verdadeira natureza sanguinária, perseguindo os cristãos e desencadeando eventos catastróficos, conforme algumas passagens bíblicas vai nos indicar. Então, esse anticristo ele vai ter dois momentos, uma só pessoa com duas personalidades, com dois jeitos de se mostrar em momentos diferentes. Vamos ver, o primeiro momento ele vai ter uma aparência pacífica. A ideia de um líder aparentemente pacífico e carismático pode ser relacionada às profecias de Daniel sobre o surgimento de um governante que,
destruirá maravilhosamente e prosperará, fará o que lhe aprouve. Está lá em Daniel 8:24. A capacidade de fazer prosperar pode sugerir uma imagem inicial de paz e sucesso para o anticristo. Em tamanha sua ardilosidade, ele vai trazer uma falsa prosperidade, uma falsa paz, que no intuito dele já, muitas das vezes encoberto por essa aparência, o seu propósito inicial é de destruição. E depois parece que ele se transforma e ele vai meio que se revelar mesmo quem ele é. A segunda transformação é uma transformação sanguinária do anticristo, que pode ser associada às passagens como Apocalipse 13, que descreve uma besta que abriu a boca em blasfêmia contra Deus e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Essa besta, frequentemente associada ao anticristo, revela seu caráter blasfemo e opressivo, perseguindo os seguidores de Deus, ou, acha melhor, os seguidores de Cristo. Ainda estamos aqui para entender quem é esse anticristo lá que Daniel descreve. A gente já está começando a entender as suas características, as suas diversas personalidades. Em Daniel, capítulo 7, ele vai ter um dizer sobre ele, vai dizer que ele é chifre pequeno, ou em algumas traduções, ponta pequena. Então, o que quer dizer que o anticristo é um chifre pequeno ou ponta pequena? Significa poder. Será um homem poderoso com suas habilidades e irá convencer e enganar a muitos. Em Daniel 8, versículo 23, vai dizer que ele é rei feroz de cara. O que significa esse rei feroz de cara? Um rei feroz de cara significa tanto duro como insolente, de olhar arrogante. Em Daniel 9, vai dizer que ele é o príncipe que há de vir. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, se levantará contra Cristo. De acordo com Apocalipse 13:6, o tirano anticristo se levantará contra o próprio Deus. Isso ele fará sem o auxílio ou concurso de mãos humanas. Isso significa que ele próprio abrirá a sua boca contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Em Daniel 9, também temos um nome, uma característica associada a ele. Que característica é essa? O assolador. A escola majoritária teológica vai entender que este termo está ligado à profanação e abominação das coisas santas. Ele vai profanar tudo aquilo que é santo. Em Daniel 11:21, temos a descrição que ele é um homem vil. O anticristo, então, será um homem infame, praticante de atos vis e desprezíveis, uma pessoa sem princípio moral. E em Daniel 11 vai dizer que ele é um rei obstinado. Com arrogância, se levantará contra todo tipo de culto e, principalmente, contra a adoração ao único Deus. E, além disso, blasfemará do Altíssimo, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, a gente percebe que as características desse homem é um homem agressivo, que vai ter o seu trabalho principal em profanar as coisas santas, tentar desafiar ao eterno, desafiar aqueles que habitam no céu. Então, essas são as características do anticristo que há de vir. O reinado e o fim do anticristo, ele terá um fim para a glória eterna do Senhor. O reinado do anticristo, na grande tribulação, será o último antes do governo de Jesus.
o Cristo, que com poder e grande glória colocará um ponto final em todos os sistemas de domínio conhecidos pela humanidade. Então, como é que vai ser essa questão dos últimos dias? Como é que vai ser essa questão da grande tribulação? E nós temos mais situações, mais textos, mais indicações de que mostra como será isso. Se a gente vê, ele é conhecido como 10 dedos. O que é isso? Eu explico. Em Daniel, o reino do anticristo é chamado de 10 dedos, que será uma mistura de barro, que é governos democráticos, e ferro, que é um governo ditatorial. Ele terá 10 pontas, uma representação de autoridade, que entregarão o poder ao anticristo, governo esse que será derrotado em definitivo pelas forças celestes do Deus Altíssimo. Mas ele terá esse governo com essa característica. O governo desse anticristo ele começa democrático e logo depois ele se torna um governo ditatorial. Temos depois a questão como é que vai seguir esse reinado do fim do anticristo, passando esse governo dele, vai surgir o reino milenial. Logo depois do governo desse anticristo, já está chegando ao fim, a gente vai ter o reino milenial, o reino de Cristo, aleluia. O reino de Cristo comparado a uma pedra que não foi cortada por mãos humanas, o símbolo da destruição que o Filho de Deus colocará sobre todos os governos. Seu reino será estabelecido para todo sempre. Glórias a Deus. E no final nós teremos a quê? A batalha do Armagedon. O anticristo será derrotado por Jesus e lançado com o falso profeta no lago de fogo e enxofre. De maneira magistral, o apóstolo Paulo declara que este representante de Satanás terá uma derrota humilhante e assim acabando a sua história. E a grande tribulação? Como é que vai ser isso? Inúmeras pessoas tentam entender como será a grande tribulação. A grande tribulação será o período que se instalará no mundo logo após o arrebatamento da igreja. Então a igreja será arrebatada e depois quem está aqui passará por um momento de grande tribulação. Daniel, no capítulo 12, versículo 1, menciona um tempo de angústia, ou como nós conhecemos, grande tribulação, que ocorrerá no final dos tempos. O papel dos justos e o conhecimento aumentado. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse período de grande tribulação? Daniel 12:10 menciona que os justos entenderão, mas os ímpios não compreenderão. Isso sugere um aumento no conhecimento espiritual para os fiéis. E lá também nós vamos ter a questão que vai refletir sobre o cumprimento das últimas coisas. A visão de Daniel 12 é interpretada como uma profecia apocalíptica que se cumprirá nos últimos dias, antes do retorno de Cristo e do estabelecimento final do reino de Deus. E nós temos também a questão, ali mediante, muito próximo à questão do arrebatamento, nós temos as ressurreições. E são duas. Teremos a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. As duas ressurreições mencionadas no livro de Daniel estão associadas ao capítulo 12 do seu próprio livro, versículo 2 e versículo 3. Aqui temos uma explicação resumida dessas ressurreições.
Ressurreição para a vida eterna. E Daniel 12:2 fala da ressurreição dos mortos, afirmando que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. E quem são esses que vão ressuscitar para a vida eterna? Essa ressurreição é para os justos, aqueles que são fiéis a Deus. Essa ressurreição para a vida eterna está alinhada com a promessa de uma recompensa celestial para aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Essa ressurreição vai acontecer imediatamente antes do arrebatamento dos salvos, assim como está registrado nas Escrituras. E nós também temos a ressurreição para a vergonha e para o desprezo. O mesmo verso de Daniel 12:2 continua dizendo que outros vão ressuscitar para a vergonha e eterno desprezo. Aqui se refere à ressurreição dos ímpios, aqueles que se afastaram de Deus e viveram e viveram em desobediência. Essa ressurreição para a vergonha e desprezo está associada ao julgamento e à condenação eterna. Os ímpios enfrentarão as consequências de suas ações e escolhas. Acontecerá após o milênio e será seguida do tribunal branco, no qual serão julgados aqueles que viveram nos deleites do pecado, sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, do 11 ao 15. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E eu costumo falar que esse tribunal não tem misericórdia, não tem graça. Ali será julgado as escolhas que fazemos nos dias de hoje e as atitudes que tomamos nos dias de hoje. Lá em Daniel 12:4, a gente vai ter um entendimento sobre a questão do desenvolvimento da tecnologia e da ciência. O que nós podemos entender sobre isso? A multiplicação do saber e o avançado desenvolvimento científico já é um dos sinais já cumpridos na atualidade a respeito da volta do Senhor para arrebatar sua amada noiva, a igreja. O que isso está dizendo? Todo esse mundo que nós vivemos hoje, do fluxo, do movimento e da rapidez da informação, internet, satélite, 3G, 4G, 5G, todo esse fluxo de informação rápido, de conexões, de você estar conectado com outras pessoas de parte do mundo, a informação chegando muito rápido, mídia, tudo isso já é uma indicação da questão do tempo do fim que se aproxima. E que isso também vai nos ajudar a compreender quando a palavra de Deus vai nos dizer que todos verão esses eventos. Imagina nós sentados no sofá da nossa casa e ali assistindo a televisão e a gente podendo ver esses eventos todos começando a acontecer. Mas, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, veremos por pouco tempo, porque muito breve seremos arrebatados. E aqui eu concluo essa nossa lição sobre o fim dos tempos. A mensagem final do livro de Daniel enche-nos de alegria e esperança. Será um tempo glorioso no qual o Senhor Jesus Cristo reinará sobre toda a terra. O seu reino será introduzido pelo poder de Deus, não pela mão do homem. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Então, hoje aqui nós concluímos um pouco sobre a lição de número 13 no livro Profetas Maiores, que vai relatar sobre o fim dos tempos. Quem é, como vai ocorrer a grande tribulação, quem é essa questão de Armagedon, as 70 semanas, como é que o livro de Daniel trabalha essas questões. Muito obrigado por você estar aqui. Espero ter esclarecido um pouco sobre a questão que nós estudamos no livro. Que Deus esteja com cada um de vocês, que a mão poderosa do Eterno seja sobre vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus vos acompanhe.